Olá, irmãos, graça e paz. Que os irmãos possam estar bem e que o Senhor Deus continue te abençoando. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo dos grandes homens do Velho Testamento, tenho o privilégio de falar a respeito do rei Davi. Davi, cujo significado do seu nome é amado. Davi, como diz no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi também foi um rei famoso em Israel. Mas antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas, foi escudeiro, líder militar, músico e poeta. Isso mesmo, irmãos, poeta. Davi escreveu vários salmos da Bíblia. Davi era o filho mais novo de Jessé, neto de Ruth e Boaz. Olha que interessante. Davi também nasceu em Belém, mesmo lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Coincidência? Eu não creio em coincidências. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, filho mais novo de sua casa. Davi foi escolhido dentre os seus irmãos para que ele fosse ungido rei. E isso foi testemunho de que Deus não vê como o homem vê. Deus enxerga o coração. E desde o dia que Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, e no versículo 13. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Desde esse dia, o Espírito de Deus já estava sobre Davi. E desde esse dia, Davi já começou a fazer grandes coisas. Matando um urso, matou um leão. Davi, depois de tudo isso, matou um gigante, Golias. A história que todos nós já conhecemos. E foi nesse período onde Davi matou Golias que a ira invejosa de Saul cresceu. Exatamente, porque Davi ele se tornou um homem famoso. Davi era benquisto por todo o povo, incluindo os servos de Saul. Isso também está registrado na Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18 e versículo 5, que diz assim: aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Por isso Saul o pôs sobre agente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo, incluindo os servos de Saul. E Saul então ele não conseguia lidar com esse crescimento de Davi. E desde então Saul começou a querer matar Davi, perseguia Davi. Por muitas vezes tentou acabar com a vida de Davi. E Davi, um homem temente ao Senhor, não queria tocar numa autoridade instituída por Deus. Então ele se tornou um fugitivo para não pecar contra Deus. Davi saiu da terra, da onde ele morava, e foi para Ramá e ficou ao lado do profeta Samuel. Depois dali ele foi até Nob, aonde ele garantiu alimento e armas para a sua jornada. E também nesse período ele juntou um exército. As pessoas, esse exército foi se achegando a Davi. E não era um exército onde haviam soldados formados, guerreiros. Não, eram pessoas endividadas, pessoas desacreditadas pela sociedade, pessoas sem nenhum caráter. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, transformou essas pessoas improváveis em homens valentes de guerra
vitoriosos. Da mesma maneira, Jesus fez conosco. Deus também agiu assim para conosco e nos encheu do seu Espírito Santo, para que nós transformássemos também outras pessoas que iriam se achegar a nós em homens de guerra, pessoas que a sociedade também já não acreditava mais. Mas através do Espírito Santo, através das nossas vidas, nós temos a oportunidade de fazer como Davi fez, transformá-los. Então, quando Davi se torna rei, quando Saul morreu em batalha, ele se tornou rei em Judá, da tribo de Judá. E lá ele foi rei durante 7 anos. E Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante o seu reinado. Mas ele só foi rei em Israel depois que o filho de Saul ele morreu, então ele herdou o trono sobre Israel. E a liderança de Davi sobre a terra de Israel foi uma liderança extraordinária, de muitas vitórias, de muitas conquistas, porque Davi era um homem de guerra e treinado. Davi foi um homem de valor e caráter, desde a sua mocidade. E poderíamos listar diversas qualidades de Davi. Davi ele confiou no Senhor de todo o seu coração quando enfrentou o gigante Golias. Davi ele não matou o seu perseguidor, o rei Saul. Davi guerreou e livrou o povo de Deus dos seus perseguidores. Ele foi bondoso com o único descendente vivo de Saul. E Davi adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graça. Porém, como todos nós, Davi também cometeu pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. E dentre as tantas falhas de Davi, nós podemos citar uma das mais graves, eu vejo, que foi o adultério com Betseba e a artimanha para tramar o assassinato de Urias. Deus se agradou dos erros de Davi? Não. E Deus não o poupou quando ele agiu mal. Muito pelo contrário, Davi sofreu as consequências dos seus pecados. Mas ele buscou a Deus arrependido, porque ele sabia que a salvação dependia totalmente de Deus. A Bíblia ela não aprova as falhas de Davi. Não há mérito nenhum nas falhas de Davi. Mas nós temos que entender que esses bons e maus momentos de Davi só nos mostram que somente Jesus é totalmente perfeito. Ele sim é o maior exemplo para todos nós. Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas, com as quais teve muitos filhos. Seu reinado à frente de Israel era próspero, mas a sua casa era uma bagunça, cheia de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um dos exemplos que nós podemos citar foi quando Absalão matou o seu irmão Amon por ter violentado Tamar, a sua irmã. Depois, ele próprio, Absalão, acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi. Então o rei Davi, ele conseguiu unir 12 tribos de Israel, mas ele não conseguiu unir seus próprios filhos. E foi no período de grande prosperidade no reino de Israel que Davi pecou em adultério com Betseba. Foi nesse tempo de grande prosperidade que ele conspirou a morte de Urias, esposo de Betseba. Então, no tempo de prosperidade, nós precisamos vigiar para não relaxarmos, para não deixarmos de estar atentos àquilo que Deus tem nos proporcionado. Rei Davi é citado várias vezes no Novo Testamento. Uma delas está em Romanos,
onde ele é citado com destaque na genealogia de Jesus Cristo. Ele é citado também no livro de Apocalipse, quando João ele registra as palavras do próprio Jesus que diz: eu sou a raiz e geração de Davi. Está em Apocalipse 22:16. E também nós temos ali em Atos 13:22, que eu gostaria de ler com os irmãos. Lá em Atos, no capítulo 13, no verso 22, diz assim: quando esse foi rejeitado, Saul levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você imagina Deus falando isso de você, irmão? Eu imagino se Deus falar isso de mim, como eu ficaria? Pois saiba, Deus tem esse pensamento sobre a sua vida. Aí você pode estar se perguntando, mas Davi, pisando tanto na bola, como ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus se ele praticou essas coisas terríveis para os nossos olhos? Irmãos, Davi ele praticava princípios da palavra do Senhor. Davi ele amava ao Senhor acima de qualquer coisa. Tanto que quando o profeta Natã foi repreender Davi por causa do seu pecado, ao invés de ele se irar, ele se arrependeu, se prostrou e chorou, e ele se rasgou o seu coração e pediu a Deus: Senhor, que o Senhor possa tirar de mim tudo, mas não retire de mim o seu Espírito, porque Deus estava acima de qualquer coisa para Davi. Davi, quando pecava, ele confessava os seus pecados. Davi, ele reconhecia os seus erros e se arrependia de verdade. Ele não eram palavras jogadas ao vento. Ele não era arrogante, sabia que ele era pecador e que precisava de Deus. Ele tinha consideração à palavra de Deus para obedecê-la. Davi, olha que princípio maravilhoso para as nossas vidas. Ele consultava ao Senhor antes de tomar uma decisão. Quantas decisões, irmãos, nós tomamos sem nem consultar a Deus? Davi, ele confiava em Deus de todo o coração. Davi dependia totalmente do Senhor. Tinha Deus como sua esperança. Ele desejava a presença de Deus. Ele não queria. Assim como Davi, irmãos, nós também podemos aprender a amar, adorar e a servir o nosso Deus. Que nós venhamos aprender com a vida de Davi, que o nosso pecado é perdoado, mas as consequências dele nós vamos ter que colhê-las. E também podemos aprender com Davi como colocar Deus em primeiro lugar, como amar a Deus acima de qualquer coisa e saber que quando erramos nós podemos nos arrepender verdadeiramente e amar a Deus e receber o seu perdão. Que o Senhor Deus te abençoe e que você tenha uma semana aí maravilhosa em nome de Jesus.